Olá, bora mergulhar hoje no livro de regras da política brasileira. E olha, não se trata de nenhum livro de teoria, não. É o manual que de verdade dita cada movimento no xadrez do poder. O regimento interno da Câmara dos Deputados. E para começar, já ficam duas perguntas bem pesadas na mesa. Como é que se muda a lei mais importante de um país? E mais, como é que se julgam um presidente? As respostas para isso definem o destino de uma nação inteira. E acredite, elas estão todas escritas nesse manual que a gente vai desvendar. Então, vamos lá entender isso melhor. Sabe, cada grande batalha política que se vê em Brasília, desde a aprovação daquela lei mais simplesinha até a reforma mais complicada, segue um roteiro. Um roteiro bem detalhado, aliás. E esse roteiro é o regimento interno. É ele que garante que o jogo seja jogado segundo as regras. Bora começar pelo final. Pode parecer meio estranho, eu sei, mas a reta final de uma lei é um daqueles momentos assim super críticos e que pouca gente entende direito. Depois de passar meses, às vezes até anos em debate, um projeto finalmente chega na sua fase de redação final. E olha, redação final não é só uma revisão de português, tá? É muito mais que isso. É a versão definitiva da lei. O texto exato que, se passar dali, vai para o Senado ou para a sanção presidencial. É literalmente a última chance de garantir que cada vírgula, cada palavra, está no lugar certo. E o processo, como dá para ver, é todo cheio de detalhes. Primeiro, o texto final é publicado. Depois, tem um debate finalzinho ali para possíveis emendas de última hora. E aí, a votação. Mas aqui tem um pulo do gato. Se ninguém apresentar nenhuma emenda, o texto é considerado aprovado, pá, automaticamente, sem precisar de uma nova votação. É um jeito de agilizar as coisas, claro, mas que exige que os parlamentares fiquem de olho vivo. Ok, agora vamos subir o nível do jogo. A gente vai sair das leis comuns e falar da lei máxima do país, a Constituição. E olha, mexer na Constituição não é uma coisinha qualquer, não. As regras aqui são, nossa, muito mais rígidas. Dá uma olhada nessa comparação, que fica bem claro. Para uma lei comum, beleza, precisa só da maioria dos deputados que estão ali, presentes. Agora, para uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, e a história é outra. Precisa de uma supermaioria de todos os deputados, não só de quem apareceu no dia. E não é uma votação só não, são duas. O caminho foi feito para ser mais difícil de propósito mesmo. E aqui está o número mágico, que vem lá do artigo 202. 3/5. É isso. Para uma PEC ser aprovada, ela precisa do voto favorável de 3/5 de todos os deputados. E não uma vez só, mas em 2 turnos de votação. Fazendo a conta, isso dá 308 votos. É um número altíssimo. Exige um nível de acordo político que é simplesmente gigantesco. Mas olha só, a Câmara não serve só para criar e alterar leis. Ela tem outras ferramentas bem poderosas no seu arsenal. Vamos dar uma olhadinha rápida em algumas delas, só para ter uma ideia do tamanho do seu poder de fiscalização. Uma dessas ferramentas é a tal da urgência presidencial. Funciona assim, segundo o artigo 204. O presidente da República manda um projeto e pode pedir urgência. Se a Câmara não votar aquilo em 45 dias, a pauta simplesmente tranca, trava tudo, nada mais pode ser votado até que aquele projeto seja decidido. Imagina a pressão que isso não gera. E quando o assunto é reformar códigos inteiros, tipo o Código Penal ou o Código Civil? Aí o processo é completamente diferente. O artigo 205 define um rito que é bem mais longo, bem mais complexo, com comissões especiais, prazos maiores. Afinal, né, mudar um código inteiro é basicamente reescrever as regras do jogo da sociedade. E a parte da fiscalização, hein? O artigo 219 dá à Câmara um poder bem sério, o de convocar qualquer ministro de Estado para prestar informações. E atenção, não é um convite para um café, é uma convocação. Se o ministro não for e não tiver uma justificativa muito boa, isso pode ser considerado até crime de responsabilidade. É uma das principais formas de controlar o que o governo anda fazendo. Bom, e agora a gente chega no processo talvez mais drástico, mais explosivo politicamente de todos, o impeachment. Esse é o último, um mecanismo final mesmo de responsabilização de um presidente da República. E o mais curioso é como tudo isso pode começar. Vem direta do artigo 218 e é uma regra que surpreende muita gente. É permitido a qualquer cidadão denunciar. É isso mesmo. O processo que pode, no limite, derrubar um presidente da cadeira pode começar com uma denúncia feita por qualquer cidadão brasileiro, desde que, claro, seja bem fundamentada. A partir daí, o caminho é super metódico, cheio de etapas. Primeiro, a denúncia vai para a análise da liderança da Câmara, a mesa diretora. Se eles aceitarem, aí sim se forma uma comissão especial.
O acusado, então, tem um prazo de 10 sessões para se defender, e só depois de tudo isso é que a comissão vai emitir um parecer dizendo se recomenda que a denúncia vá para o plenário ou não. E aqui está um número decisivo. Para que a Câmara autorize a abertura do processo de impeachment, que depois vai ser julgado lá no Senado, são necessários os votos de 2/3 de todos os deputados. Continha rápida, 342 votos. É uma barreira, assim, altíssima. Foi projetada para garantir que uma medida tão grave só seja tomada se tiver um apoio político que seja avassalador. E a gente termina com uma provocação para se pensar. Esse livro de regras todo complexo, com essas supermaiorias, com esses processos cheios de detalhes, ele existe, claro, para proteger as instituições, para garantir estabilidade. Mas a pergunta que fica é: será que em certos momentos ele não acaba virando um freio para as mudanças que a sociedade tanto quer? A resposta para isso, bem, ela define o próprio ritmo da nossa democracia.